Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês 5 dicas de atividades que vocês podem estar fazendo em casa que vão estar envolvendo a leitura. Bora lá comigo? Dica número 1: brincadeiras inspiradas em histórias. Por exemplo, a gente vai brincar de esconde-esconde. E que tal a gente reproduzir criando uma história com a criança? Na hora vocês podem pedir para a criança contar a história de como ela se escondeu, onde ela se escondeu, quem encontrou. Então aí ela vai estar juntando, fazendo a junção de palavras, utilizar a imaginação dela. E também, por exemplo, vamos fazer o inverso. Estamos lendo um livro sobre mágico. E que tal logo em seguida você fazer uma brincadeira com mágica? Chamar seu filho, pesquisa no YouTube. Tem várias brincadeiras fáceis para vocês utilizarem a mágica com as crianças e aí vai ser bem atrativo. Dica número 2: colagem para recriar elementos de um livro. Vamos lá. O que vocês podem fazer? Nem sempre a gente não tem impressora em casa ou tudo impresso. Que tal vocês pegarem uma revista daqui, uma revista de lá, um jornal, um livro usado, algo velho que a criança pode cortar e colar. Então você vai pedir para ela cortar imagens, até uma folha seca que caiu no seu quintal, no seu jardim, a criança pode fazer essa colagem e por fim contar uma história só com esses tipos de elementos. Então assim, são elementos simples que ela vai poder fazer essa criação de livro. Dica número 3: desenhos sobre histórias. Você vai ler uma história com a criança e você pode utilizar as ilustrações que tinham nela. Pedir que a criança faça um reconto, só que de uma forma desenhando. Como tem um vídeo que eu fiz com o Matheus, eu contei a história e ele foi desenhando de acordo com o que eu fui falando. E você pode pedir também, por exemplo, no livro está utilizando a cor vermelha e a cor azul. Com que desenho eu posso fazer a combinação dessas cores? Então, essa é mais uma atividade que vai estar envolvendo o livro e também desenho com a criança. Dica número 4: caça ao tesouro com as imagens do livro. Você acabou de contar uma história com a criança, você pode fazer um caça ao tesouro com alguns elementos que tinham lá dentro do livro e pedir que a criança procure dentro de casa. Vai ser como se fosse uma brincadeira onde está o Wall-E. Você encontra alguns elementos que tem no livro e sugere que a criança procure dentro de casa e vai colocar um tempo, chama outras pessoas para brincar, chama o papai, chama a titia, chama quem tiver com vocês. Então aí vai ser mais uma interação e a criança vai poder procurar, ela vai utilizar a história que acabou de contar, só que com outra atividade. Dica número 5: incentive que seu filho conte a história para outros familiares, que ele faça um reconto. A gente acabou de contar uma história e você pode pedir, e aí, o que você achou da história? A criança vai falar o que ela achou e você pode pedir para que ela conte para outra pessoa. Assim ela vai estar estimulando a criatividade, a memória, habilidades conectadas às ideias. Então assim, vai estar estimulando várias coisas e aí já é uma outra atividade que você pode estar utilizando e envolvendo os livros. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que trouxemos para vocês, envolvendo atividades de casa e os livros também, certo? Um beijo!